Primeiro que política fiscal é política que leva em consideração a arrecadação, por exemplo, de impostos, e como que os impostos ou que o país arrecada vai ser empregado ou não. Então, por exemplo, se você decidir uma política fiscal expansionista, né, ou seja, uma política fiscal em que o governo tenha ele afete diretamente a chamada demanda efetiva, ou seja, ele faz investimentos públicos, ele tem um pacote de obras que vai gerar emprego, renda, etc, etc. Isso pode gerar um aquecimento de demanda que pode levar, por exemplo, a política monetária a tomar uma decisão de aumentar a taxa de juros, por exemplo. Porque se aumenta a demanda, por exemplo, e a base de oferta é insuficiente, o Banco Central pode vir a ter a necessidade de aumentar a taxa de juros para poder arrefecer essa demanda, né? Mas isso são coisas distintas, por quê? Porque eu acho que deve existir aí que está a questão, uma coordenação entre política monetária e política fiscal, né? E essa coordenação também passa pelo quê? Porque se existe uma demanda que pode ser maior do que a oferta, né? E você vai atacar com taxa de juros essa demanda que passou da base física produtiva do país, né? E você vai usar da taxa de juros, é um tanto quanto complicado. Por quê? Porque você tem que aumentar a taxa de investimento para aumentar a base de oferta da economia. Agora, com uma meta de inflação anual, onde você só tem a taxa de juros para enfrentar tanto a simetria, tanto os preços que sobem, que podem subir do nada, por exemplo, de forma assimétrica, ou algum choque de demanda, né? Você só vai ter a taxa de juros, é muito complicado. É por isso que você tem que ter uma temporalidade maior da meta de inflação, para que a economia consiga absorver alguns choques de preços e alguns choques de demanda sem utilizar a taxa de juros. Né? Então, acho que ao lado da política fiscal e política monetária, nós temos que falar de taxa de investimento também. Ou seja, um país que tem uma taxa de investimento de 15%, que, veja só, é uma taxa de investimento de país em guerra, pessoal. Tá? Talvez a Síria hoje tenha uma taxa de investimento maior que a do Brasil. Tá? País em guerra. Você está condenando uma economia dessa a viver o tempo inteiro se utilizando da taxa de juros para poder enfrentar demanda aquecida ou qualquer outro problema que possa incorrer inflação. Um problema cambial, um problema de choque de preços administrativos, etc, etc. Ou seja, a palavra-chave é retomada do investimento. Então, ao retomar o investimento, você cria condições objetivas para conviver com a inflação de uma forma muito mais saudável do que nós convivemos hoje. Qualquer atino final da inflação, taxa de juros. Isso está destruindo a capacidade do país de enfrentar os seus reais problemas. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Mas existe uma questão que está posta, que é a taxa de investimento baixíssima do Brasil, e mais, só para completar essa resposta, a taxa de investimento de um país ela é inversamente proporcional ao grau de barbárie da sociedade. Uma taxa de investimento a 15% ao ano significa alta taxa de desemprego, né? Significa fim de mobilidade social, ou seja, uma sociedade estratificada. E isso abre condições para que líderes fascistas como Bolsonaro tenham a voz e tenham a vez. O que significa que Roberto Campos Neto hoje faz uma política que está arrochando a taxa de investimentos, e esse tipo de política que alimenta o fascismo no Brasil hoje. Não tem outra explicação para o fascismo, a não ser fora do processo de desindustrialização precoce e perda de mobilidade social provocada por essa taxa, por baixa taxa de investimento e desindustrialização precoce.